Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o governo lá. Como é que é? Ditadura? O que acontece lá? Se você pensar bem, o Catar é problemático sobre todos os aspectos. Politicamente, a gente está vendo uma coisa de idade média, né? A gente vê nos nossos livrinhos que a gente lê para os filhos, né? Princesinha, príncipezinho, rei, rainha. Isso é coisa que não existe. Não existe há muito tempo. Né? Quer dizer, que mandando, né? Claro que a rainha da Inglaterra morreu outro dia, ok? Da Grã-Bretanha. Mas era uma rainha que servia como no lado cerimonial. Ela não tinha nenhum poder. O rei da Arábia Saudita manda. O emir, né, que seria o equivalente ao rei do Catar, manda. A decisão é dele, né? E, portanto, depois o filho dele manda. Quer dizer, é um absurdo, né? Você imaginar que, por exemplo, que o filho do Bolsonaro fosse mandar porque é filho do Bolsonaro. Quer dizer, é ridículo. O cara tem que ser eleito, sabe? Isso é o normal, né? Uma família, até porque o fato do seu pai ser genial numa coisa não significa que você será também, senão o Pelé teria o Edinho e os outros filhos de Pelé. Pô, todo mundo era a seleção brasileira. Todo mundo melhor do mundo. No mundo. Isso não existe. Quer dizer, e não existe em nenhuma área do mundo. Quer dizer, um filho de um cientista não será um ótimo cientista. Quer dizer, não tem nada a ver. Mas lá continua uma coisa muito arcaica, muito antiga, de você ter família real e que, de fato, tem o poder. E esse poder é ditatorial. Então, por mais que eu tenha falado de dar Al Jazeera, de ser uma televisão mais aberta, isso é um jornalismo que falava dos outros. Internamente, não. Internamente, nunca se questionou o poder dessa família real. Agora, é importante as pessoas saberem que, quando a gente fala de Catar de população, né, quase beirando 3 milhões de pessoas, os catares mesmo são 300 mil pessoas, só. 300 mil pessoas. Estamos falando ali um pouquinho. Uma Copacabana junta com uma Niterói ali, é isso. Caramba. Só isso. Então aí você tem os catares que realmente têm um privilégio enorme, mandam e que têm o dinheiro e controlam tudo. E aí você tem um setor de imigrantes brancos, europeus, americanos, etc. que controlam algumas empresas, assim, que trabalham como trabalhadores, mas assim, é uma certa elite profissional. E aí você tem o grosso, que realmente são 2 milhões e 200, 300 mil pessoas, que são basicamente da Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal, né? Os 4 países, principalmente Sri Lanka, que são tratados muito mal, mas muito mal mesmo, assim, sabe? Que é de origem de escravidão. Se a gente pensar o Brasil, a gente fala muito em escravidão nas Américas, mas teve muita escravidão para os países árabes também. Né? O leste da África levava muitos negros para serem escravos no mundo árabe. Por isso que você vê jogador negro no mundo árabe também. Como você vê muita gente branca. Por quê? Na época dos czares, na Rússia, a Europa Ocidental não permitia que se vendesse pessoas para serem escravas, mas a Rússia permitia. Então, muitas mulheres russas foram vendidas para serem escravas, ou para fazer parte de haréns, né, do Império Otomano, e aí se seguiu. Então, você tem essa coisa de negro e de branco que foi escravo. Então, é uma sociedade, o mundo árabe, principalmente o Golfo, onde você tem um tratamento de quem é subordinado a você muito ruim. De fato, você trata a pessoa quase como escravo. O Catar, por causa de muito protesto de imprensa ocidental, teve que melhorar um pouquinho essas condições e instituíram um salário mínimo. Agora, o salário mínimo, por exemplo, é 250 euros. Não é o nosso salário mínimo, 1.200 e poucos reais. Agora, lá, num lugar muito mais caro e difícil, e, claro, um calor horroroso, as condições de trabalho muito ruins. E eles tinham um sistema que chamava Kafala, em que você, quando chegava para trabalhar, o teu passaporte ficava com a empresa que te contratava, e você só podia mudar de emprego se a empresa permitisse. Você ficava preso, você era um pouco... A empresa era dona de você. Isso mudou um pouco, mas não mudou muito. Eles mudaram uma legislação que se você trabalhar mais de um ano, você tem direito a uma indenização, se você sair. Então, o que os empregadores no Catar começaram a fazer recentemente? Demitir as pessoas com 11 meses. E aí a pessoa não tinha direito a essa indenização. E aí, para vocês entenderem como isso é grave, se você for um indiano, um paquistanês, um nepalês que quiser trabalhar no Catar, você não... eu quero, não é assim. Tem uma agência que organiza quem pode ir, porque não são tantos. Imagina, a Índia, ano que vem, vai ser o país mais populoso, vai passar a China. Então, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, a quantidade de indiano que quer trabalhar lá, porque na Índia é muito pobre, é muito grande. Então, nessa hora, você tem essa agência que você tem que pagar. Então, você, de certa maneira, você compra o teu direito de trabalhar. E você fica com uma dívida muito grande.
Então, se você fica menos de 3, 4 anos lá, você não consegue pagar essa dívida. Então, se você é demitido com 11 meses e é voltado para o teu país, vocês voltam para o teu país com uma dívida enorme. E isso está acontecendo, entendeu?